Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aos nossos canais, às nossas redes sociais, onde vamos expor hoje o Evangelho de Marcos. Vamos fazer inicialmente uma breve introdução aos Evangelhos para que possamos fazer uma contextualização do momento histórico em que se deu a escrita destas sagradas peças que estão nas Escrituras. É de suma importância que se tenha um conhecimento do momento e do destino que se deu a essas preciosidades. Os evangelhos foram escritos em um momento crítico da história, quando se iniciava a igreja primitiva, e foram destinados para públicos específicos em um primeiro momento. Sejam bem-vindos à nossa live. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Vamos nos juntando. Você que já está aqui conosco, eu peço que abra sua Bíblia, vá se preparando, vá entrando em comunhão com Deus, para que o Espírito Santo esteja lhe iluminando, esteja lhe trazendo a luz divina que traz consigo a revelação e o entendimento daquilo que está na palavra. Vamos aguardando mais alguns instantes para que todos possam estar aqui conosco e, em nome de Jesus, podemos dar início à nossa mensagem. Eu peço para que vocês nos ajudem a divulgar esse vídeo, nos ajudem a divulgar essa mensagem, para que sejamos obedientes aos mandamentos de Cristo, que disse: ide por todo mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Eu peço para que cada um de vocês façam as suas. Compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam do Evangelho. E vocês sabem quem é que precisa do Evangelho? Todas as pessoas. Afinal de contas, Cristo nos disse para que fôssemos pelo mundo e levássemos o Evangelho a toda criatura. Portanto, se você hoje não está aí evangelizando, é o momento que você tem de contribuir para que esta obra missionária, que é feita em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, possa frutificar. Semeie o Evangelho, compartilhando essa mensagem com todos que encontrar, com todos que puder, e faça com que essas sementes também sejam lançadas nas mentes e nos corações de todos aqueles que vocês puderem lançar. Que tudo seja para a glória de Deus. Sejam bem-vindos. Vamos chegando à nossa live. Espero que todos já tenham colocado as suas Bíblias em mãos e aberto no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos dar início agora, oficialmente, então, à nossa mensagem. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Danilo Verotti, eu sou médico formado pela USP, não atuo mais, não exerço a medicina, e durante muito tempo eu atuei como cirurgião do aparelho digestivo e como médico endoscopista. Hoje eu me ocupo, junto com a minha esposa, em fazer faculdade de Teologia Bíblica Interconfessional na Uninter. Sou também escritor e sou servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que possamos então iniciar, seria de suma importância que fizéssemos antes uma apresentação de quem foi o evangelista Marcos. Marcos, ao contrário do que muitos imaginam, não foi do grupo apostólico. Marcos não foi um dos 12 apóstolos, embora tenha sido um dos 4 evangelistas, autor do evangelho que leva o seu nome. Marcos, ele foi conhecido inicialmente como João, cujo sobrenome era Marcos. Nós encontramos esta designação no livro de Atos dos Apóstolos até o capítulo 15, a partir de onde ele passa simplesmente a ser chamado como Marcos. Marcos era filho de Maria, uma mulher provavelmente influente e iminente na sociedade judaica de Jerusalém nos tempos de Jesus. Maria, mãe de Marcos,
era provavelmente a dona da casa onde foi feita a Santa Ceia, onde Jesus partiu o pão e tomou o vinho com seus apóstolos antes da sua morte, antes também da sua ressurreição. Marcos teve uma forte ligação com o apóstolo Paulo e com o apóstolo Pedro. Com Paulo, Marcos foi, junto com Barnabé, de quem era primo, acompanhar Paulo na primeira viagem missionária que este apóstolo fez. Paulo se dirigiu às cidades de Antioquia da Psídia, de Icônio, Listra e Derbe em sua primeira viagem. Marcos era para ter acompanhado, porém, quando chegou na altura de Perge da Panfilha, Marcos acabou por abandonar a sua viagem missionária. Isso entristeceu e aborreceu Paulo, que deu continuidade na viagem juntamente com Barnabé. No entanto, quando mais tarde houve uma segunda viagem missionária, Marcos se ofereceu para ir junto com Paulo e também com Barnabé, mas Paulo recusou. Isso talvez tenha sido uma obra da providência divina, pois esta recusa de Paulo fez com que Barnabé, que era primo de Marcos, optasse por não seguir viagem com Paulo. E assim, Paulo seguiu a sua viagem, a sua segunda viagem missionária, indo para a região da Ásia Menor, enquanto Barnabé e Marcos seguiram em outra direção. Isso contribuiu, naturalmente, para a expansão do Evangelho. No entanto, mais tarde, Paulo, em uma de suas cartas, chama a Marcos como alguém que lhe é muito útil, deixando claro que naquele momento em que ele se encontrava na sua última prisão em Roma, Marcos estava junto dele. Eles haviam se reconciliado. O apóstolo Pedro também se dirige a Marcos como seu filho, filho espiritual, um filho de ministério, como alguém de grande proximidade e de grande intimidade. Os estudiosos entendem que muito provavelmente o Evangelho de Marcos se baseou muito nos relatos de Pedro, das experiências que Pedro teve ao lado de Jesus, já que Marcos não foi um dos 12 apóstolos e não conviveu diretamente com Cristo durante o advento da sua vinda. Nesse sentido, vemos que Marcos talvez tenha sido um amanuense, aquele que escreve em nome de outro, escreve no lugar de outro. Talvez tenha sido ele também quem escreveu algumas das cartas de Pedro, alguns dos escritos de Pedro. Além disso, João Marcos foi o autor do segundo evangelho que está listado na Bíblia. O segundo evangelho, o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são didaticamente chamados de evangelhos sinópticos. Sinópticos porque eles têm uma mesma perspectiva, um mesmo ponto de vista dentro da metanarrativa bíblica acerca da vida de Jesus. Já o Evangelho de João é um evangelho focado em aspectos teológicos, onde os milagres de Jesus, as autodeclarações de Jesus como Deus, eu sou, são enfatizadas no sentido de provar que Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são relatos da vida de Jesus, do seu ministério, mas não podem ser consideradas como biografias clássicas, porque toda biografia normalmente tem um relato do nascimento, da vida, da adolescência, da vida adulta e do final da vida. O Evangelho de Marcos, por exemplo, ele se inicia com o ministério de Jesus já aos 30 anos. Os demais evangelhos, eles também trazem um vazio, um espaço que fica a ser preenchido entre os 12 e os 30 anos da vida de Jesus. Então, nós não podemos dizer que os evangelhos são relatos biográficos clássicos, embora tragam, sem dúvida alguma, aspectos relevantes da biografia de Jesus, mas não
dentro de um padrão convencional que entendemos por biografia. O Evangelho de Marcos, por ter sido o primeiro a ser escrito, ele serviu também de base para os evangelhos de Mateus e de Lucas, junto com um outro escrito que não é considerado canônico e que é chamado de fonte Q. O Evangelho de Marcos e a fonte Q, eles serviram de base para a maior parte dos escritos que estão em Mateus e em Lucas, os outros dois evangelhos sinóticos, mas não fizeram parte das fontes do Evangelho de João. Outro aspecto importante é analisarmos o destinatário dos evangelhos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos, o de Lucas para os gregos e para os gentios, e o de Mateus para os judeus, já o de João para toda a igreja, um evangelho universalizante que tinha em sua época o propósito, como eu disse, de enfatizar a natureza divina de Cristo no momento em que algumas heresias, principalmente ligadas à cultura grega, começavam a florescer no meio da igreja e colocavam em dúvida a divindade, a natureza divina de Jesus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos e tem como característica o fato de enfatizar mais os feitos de Jesus do que os seus ensinamentos. Isso se dá por conta da própria característica do público para o qual Marcos se dirigia. Os romanos enfatizavam e valorizavam muitas conquistas militares feitas pelos seus generais, as grandes conquistas imperialistas que foram feitas pelos seus dirigentes, pelos cesares, pelos imperadores, e também as conquistas mitológicas dos heróis gregos que influenciaram a cultura romana. Nesse sentido, Marcos retrata um Jesus que está constantemente em ação, fazendo um milagre após o outro, curando enfermos, expulsando demônios e pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, salvando almas, convertendo pessoas, abrindo para muitos as portas do reino de Deus. Jesus é colocado como servo, como aquele que está em constante ação, fazendo o bem pelo próximo, exaltando o nome de Deus. Ao mesmo tempo que é servo, é também colocado como Senhor, como aquele que faz coisas como nenhum outro herói do mundo greco-romano seria capaz de fazer ou já havia feito. É aquele que faz milagres e maravilhas que ninguém faz. Ele é o verdadeiro herói. É assim que Marcos o coloca, fazendo um contraste entre aquele que serve e que ao mesmo tempo é Senhor, mostrando poder e humildade humanizados e harmonizados na pessoa de Cristo. Depois de fazermos este preâmbulo, aonde colocamos as características principais do Evangelho de Marcos, vamos dar início então à nossa pregação expositiva do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Eu convido vocês a estarem aqui conosco, peço a Deus, peço a Jesus que nos dê a iluminação e a sabedoria necessárias para cumprirmos esse divino trabalho. Peço a Deus para que nos envie o seu Espírito Santo, nos trazendo a luz, nos trazendo a inspiração e nos trazendo o entendimento necessário para glorificarmos o seu nome. É isso que eu peço em nome de Jesus. Peço por mim e peço por todos vocês. Amém. A primeira passagem do Evangelho de Marcos, ou a primeira perícope, tem o seguinte título: João Batista prepara o caminho. É necessário que primeiro conheçamos quem foi João Batista. Aqui eu abro um parêntese e farei uma explicação. João Batista foi aquele anunciado pelos profetas como precursor do Messias. João Batista, ele era filho de Isabel e de Zacarias, que eram pessoas piedosas, justas e tementes a Deus. Zacarias era de linhagem sacerdotal, era da tribo de Levi, era um levita. João Batista também era levita, também era de linhagem sacerdotal, mas não seguiu o ofício do pai.
não vindo a ser sacerdote, mas sendo profeta. João Batista era alguém que se caracterizava pela humildade. Foi aquele que anunciou que o que viria depois dele, Jesus, deveria crescer e que ele, João Batista, deveria diminuir. Ele tinha exatamente o senso de quem ele era, a crítica de qual era o seu propósito, de vir anunciar aquele que é Deus e que se fez carne e que habitou entre nós. Ele sabia o seu lugar, sabia o seu propósito, sabia que não era o protagonista, sabia que era o coadjuvante, sabia que estava como figurino diante daquele de quem ele mesmo disse que não era digno sequer de amarrar as sandálias. Então, no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Marcos, iniciamos com os seguintes dizeres: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O que essas palavras querem dizer e a respeito de quem elas falam? Aqui, o evangelista Marcos, ele toma o nome do profeta Isaías como representante de toda a classe profética. Isaías foi o maior dos profetas messiânicos, o maior dentre aqueles que anunciaram a primeira vinda e a segunda vinda do Messias, dentre os profetas do Antigo Testamento. É importante lembrar que João Batista foi também aquele que veio preencher um vazio de 400 anos. Desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, de quem já vamos falar, até o seu nascimento. Nesse período, que também é conhecido como período intertestamentário, foi um período em que houve um silêncio profético, em que o povo aguardava por alguém que viesse trazendo uma palavra da parte de Deus. E nós vamos ver que João Batista quebrou esse silêncio, trazendo a palavra, mas não trazendo aquilo que o povo queria ouvir. As palavras que eu acabei de ler: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Essas palavras que foram atribuídas ao profeta Isaías, elas são, de fato, em partes, proferidas por Isaías 750 anos antes de Cristo, que são: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E a outra parte: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, são palavras do profeta Malaquias. Não que Marcos tenha cometido um erro em sua narrativa, mas é o estilo de escrita do evangelista que exalta a figura do profeta maior em detrimento do profeta menor, incluindo os ditos e os anúncios messiânicos todos na figura do profeta Isaías. Foi Malaquias quem disse: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, falando de João Batista, por volta de 400 anos antes de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Essas já são de fato palavras do profeta Isaías. E essas palavras significam que iria alguém à frente de Jesus, preparando o caminho para ele. Ainda hoje, e já naquela época do Império Romano, sempre que alguma pessoa, alguma figura iminente ia até alguma localidade, normalmente ia uma comitiva antes, preparando a cidade, preparando o palanque, preparando o púlpito, limpando a cidade, organizando para que tudo fosse devidamente ajustado para receber essa figura ilustre. João Batista era este que veio justamente para fazer o devido ajuste para a recepção do Messias. E ele também, nos escritos do profeta Isaías, é comparado a Elias, porque tinha um jeito de falar, um jeito de pregar que confrontava o pecado, uma coragem que era própria daquele que era cheio do Espírito, da mesma forma que Elias confrontou Acabe e Jezabel.
Elias, João Batista confrontou Herodes e Herodias. Nós já vamos ver essa parte. E ele também tinha uma particularidade de pregar e de viver no deserto. Por isso, no anúncio de Isaías, nós encontramos as seguintes palavras: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O que é fazer veredas retas? O que é preparar esse caminho? É fazer com que os corações endurecidos, com que aqueles que se encontram desviados do verdadeiro caminho, aqueles que se encontram com a moral torta, sejam devidamente corrigidos e sejam exortados a mudar de vida. Aqueles que estão tortos se tornem retos. Aqueles que estão exaltados se abaixem. E aqueles que estão nas profundezas se levantem. É fazer com que todos tomem conhecimento da necessidade de arrependimento para receberem aquele que tira o pecado. Nos versos seguintes, a partir do verso 4, nós encontramos os seguintes dizeres: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista, ele ficava no deserto da Judeia. Imaginem, numa região desértica, desabitada, despovoada, alguém pregando e fazendo com que multidões se movessem e fossem até ele. João Batista era um homem poderoso em palavras e muito retórico e eloquente no seu falar, a ponto de arrastar aqueles que moravam confortavelmente em Jerusalém para a região hostil do deserto, simplesmente para ouvi-lo falar. Essa é a força do Espírito Santo que habitava em João Batista, fazendo com que o chamado de suas palavras, anunciando aquele que vinha, o Messias Jesus Cristo, fosse algo irresistível. E muitos vinham até João, deixando a cidade de Jerusalém e indo para o deserto da Judéia. João, ele batizava para o arrependimento. Era um batismo diferente daquele batismo dos apóstolos que já começou a ser praticado na época de Jesus. O batismo de João era o batismo de arrependimento. O batismo de Jesus é o batismo para confissão de fé. É onde você, quando batizado, confessa publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. O batismo de João é um batismo de arrependimento dos pecados. Portanto, propósitos diferentes do batismo que hoje praticamos, que é o batismo ensinado por Jesus e por seu colégio apostólico. Esse batismo de arrependimento, como eu disse, ele vinha acompanhado de um confronto, onde João Batista, conhecendo aqueles para os quais ele pregava, ele os confrontava e os exortava a se arrependerem, a reconhecerem os seus pecados e a mudarem de atitude depois de terem os pecados confessados. João Batista, ele também vestia roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Essa vestimenta e esta apresentação de João Batista também era uma referência ao profeta Elias. João Batista não era Elias, mas era o Elias que havia de vir e que também, desta mesma forma, com este mesmo nome, foi anunciado por Malaquias. Nesse sentido, além do discurso confrontativo e exortativo contra o pecado, de forma destemida, de forma corajosa, João Batista também exibia a simplicidade que fora exibida por Elias, trajando uma roupa feita de pelos de camelo, tinha um cinto de couro sobre os lombos, como é descrito também nos outros evangelhos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Apesar de toda essa simplicidade, nós vemos que é um homem revestido pelo Espírito Santo, com poder nas suas palavras, arrastando multidões para o deserto, a fim de ouvi-lo. E a mensagem que ele trazia era: depois de mim
vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Com essas palavras, João Batista deixava bem claro qual era o seu propósito: anunciar aquele que havia de vir, aquele que fora desde os tempos do Éden prometido. Desde que o homem caiu no jardim, desde que o homem pecou contra Deus, desde que o homem e a mulher foram enganados pela serpente, Deus fez uma promessa e disse no Éden a Satanás: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Você o ferirá no calcanhar, mas ele pisará na sua cabeça. Jesus já estava prometido e Jesus também foi anunciado pelos profetas subsequentes, por Moisés, por Isaías, pelos demais profetas, até o momento em que chegou em João Batista. Feito o anúncio de que aquele que havia de vir estava por chegar, houve, como eu disse, um período preparatório aonde era necessário o arrependimento, a conscientização do pecado e a mudança de vida para receber aquele que traria, de fato, a salvação. A passagem seguinte que nós encontramos no capítulo 1 tem o seguinte título: O batismo e a tentação de Jesus. É a partir do versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. João fazia os seus batismos no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Essa passagem é uma passagem emblemática dentro das Sagradas Escrituras e que merece uma análise atenciosa. Vemos aqui a manifestação da Trindade. Trindade é uma palavra que nós não encontramos nas Sagradas Escrituras, mas é um conceito que nós já encontramos desde o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, quando, por exemplo, é dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vemos ali uma ideia de pluralidade. Aqui nós vemos a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo batizado. Vemos a terceira pessoa, na forma corpórea de um pombo, descendo sobre ele o Espírito Santo. E vemos Deus Pai clamando do céu: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado, dependendo da versão que nós estamos estudando. Então nós vemos aqui uma clara manifestação da Trindade de uma forma praticamente fotográfica, aonde fica de uma forma evidente os seus três componentes, que são um só, o Deus triuno aqui manifesto nas suas três formações. Na sequência, nós vemos que no versículo 12, logo após ser batizado, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Essa passagem nos mostra que logo depois da glória, logo depois que Jesus foi anunciado por Deus como aquele em quem ele se agrada, é importante só lembrarmos: o batismo de João era um batismo para arrependimento, como eu disse, retrocedendo um pouco. Se era um batismo de arrependimento, era um batismo para aqueles que tinham pecados. E eu lhe pergunto: Jesus precisaria passar por esse batismo? Jesus não tinha pecados. Jesus, em um gesto de humildade, em um gesto de cumprimento da lei, em um gesto de legitimar o ministério de João Batista, ele voluntariamente quis se submeter ao batismo de João. Isso legitimou o ministério do próprio João Batista. Isso fez com que Deus tivesse a oportunidade
de anunciar, bradando do céu, quem Jesus de fato era. E ali também foi uma forma de dar o exemplo a todos que viam que deveriam também se batizar. Logo na sequência, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Nós vemos que logo depois do momento em que Jesus experimenta o êxtase, a glória do Pai, bradando do céu a todos para anunciar quem ele era, o Espírito Santo descende sobre ele. Logo depois desse momento de glória, ele é levado para a hostilidade do deserto, para a aridez daquele lugar quente, caudaloso, onde ele tem que passar 40 dias jejuando. Além das privações e da hostilidade própria daquele lugar inóspito, Jesus foi também tentado por Satanás, pelo inimigo do mundo, pelo inimigo das nossas almas. E estas tentações pelas quais ele passou, ele triunfou por todas elas. Depois que se passaram esses 40 dias em que Jesus, o segundo Adão, enfrentou Satanás no deserto e o venceu, enquanto há milênios atrás o primeiro Adão enfrentou Satanás no jardim do Éden e foi derrotado, depois do triunfo de Cristo, os anjos o serviam. Esse relato de Marcos é importante porque mostra para os romanos que valorizavam o heroísmo, as conquistas, a belicosidade, que Jesus é aquele capaz de vencer o maior dos inimigos, o inimigo da humanidade, o inimigo de nossas almas. Jesus é maior que qualquer mal, Jesus é maior que tudo. Depois desse triunfo, ele foi meritoriamente servido pelos anjos. Ele não foi servido por qualquer pessoa, por simplesmente servos que ele tinha, como os outros senhores terrenos possuíam. Não, ele foi servido por anjos, porque ele era de fato Deus, como é. E é importante também que nós analisemos o fato de que o evangelista Marcos relata que Jesus foi tentado por Satanás. Satanás, aqui colocado, deixa bem claro que não é uma lenda, que não é um mito, que não é uma energia, não. É um ser pessoal, é um ser criado por Deus, que tem poder sobre o mundo, mas que obviamente é submisso e muito menor que Deus. Cristo é Deus e Cristo venceu Satanás, mesmo estando em condição de desvantagem, vivendo na carne e enfrentando ele depois de um jejum no deserto. Essa passagem, que é reproduzida também nos outros evangelhos, serve para nos alertar de que o diabo não é uma lenda, mas é algo que existe e que nos tenta. Se teve a ousadia de tentar Jesus, você acha que não tem a ousadia de nos tentar? Pense nisso. E você sabe quais foram as armas de jejum de Jesus? O Evangelho de Marcos, ele não descreve as tentações e nem as respostas de Jesus quando foi tentado, mas Jesus usou o que estava na palavra para responder às tentações de Satanás. E foi a palavra que fez com que Jesus triunfasse sobre o diabo. Na passagem seguinte, que tem o seguinte título, Jesus chama os primeiros discípulos. Ela se inicia a partir do versículo 14. E diz o seguinte: depois que João foi preso, é o João Batista, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A pergunta que fica é: por que João foi preso? Lembram no início, quando eu falei que João era aquele que viria no espírito de Elias, um que fazia uma pregação confrontativa, aquele que colocava o dedo na ferida, aquele que ia de encontro ao pecado, confrontando o pecado e exortando o pecador a sair do pecado. João Batista, ele confrontava Herodes
por ser casado com Herodias. Herodias era, na verdade, casada com Filipe, irmão de Herodes, e este relacionamento de Herodes era um relacionamento adúltero. Nos outros evangelhos é narrado que Herodes tinha respeito por João Batista, tinha temor por João Batista, porque sabia que ele era profeta. Mas, numa dada ocasião, dia do aniversário de Herodes, ele, dando uma grande festa, chamando os seus ministros, chamando diversas eminências, num certo momento, quando ele já estava ali embriagado, ele estava bastante exaltado, e ele acabou se encantando com a dança da filha de Herodias, a ponto de dizer para a moça que daria o que ela quisesse até metade do seu reino. O reino não era de Herodes, era na verdade do Império Romano. Os romanos, por uma questão de uma série de conveniências, deixaram Herodes governando aquela região, que era justamente a região da Galileia. Mas, no ímpeto, na empolgação, ele oferece até metade do seu reino. E a filha de Herodias, que não está na Bíblia, mas sabemos que ela se chamava Salomé, pelos escritos da tradição, diz que queria a cabeça de João Batista. E Herodes, não podendo negar o pedido da moça diante de todos os convidados, acabou atendendo. E a festa de aniversário, ao invés de terminar com um bolo, termina com uma bandeja em que se trazia a cabeça de João Batista. Então João foi preso e acabou também sendo decapitado, morto por decapitação, por vingança de Herodia. Jesus, depois que João foi preso, foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A chave para a entrada no reino de Deus tem dois elementos: a fé e o arrependimento. Hoje em dia é muito comum encontrarmos pregadores que evitam falar do arrependimento, mas que falam abundantemente na fé. É confortável falar em fé. É algo que traz consolo, é algo que traz esperança, mas é uma mensagem incompleta. O próprio Jesus nos diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. O grande problema de se pregar o arrependimento é a necessidade de confrontar o pecado. Quando você fala a respeito do adultério, a respeito da fornicação, a respeito da mentira, a respeito do roubo, a respeito do furto, a respeito da cobiça, que é um pecado que só Deus é capaz de enxergar, porque a cobiça ocorre dentro do indivíduo, na sua mente, no seu coração. A idolatria, os ídolos que colocamos no lugar de Deus, o dinheiro, o trabalho, a família, o time de futebol, tudo isso, quando tratado como prioridade em sua vida, é pecado. E trazer esse tipo de discurso hoje em dia não é algo muito palatável, não é popular. Por isso, muitos se esquivam de fazer uma pregação verdadeira, aonde se diz que para se salvar é preciso ter fé, a fé salvífica, que eu já vou falar, mas é preciso também se arrepender, porque ter fé sem arrependimento não há perdão de pecados. Não havendo perdão de pecados, não há justificação. Não havendo justificação, não haverá salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Então, a fé que é necessário ter não é qualquer fé. Não é simplesmente crer que existe Deus, crer que existe mundo espiritual. É a fé salvífica, aquela que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a fé que faz com que o indivíduo creia que Jesus Cristo é o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, e que por ser Deus tem poder e autoridade suficientes para perdoar pecados para nos deixar justificados. Justificados é um termo jurídico, é o mesmo que estar limpo e imaculado, sem pecado nenhum, porque essa é uma condição inegociável e necessária para se entrar no reino de Deus.
E nós só obtemos a justificação, o perdão completo dos pecados, quando nós crermos que Cristo pode nos perdoar e nós nos arrependermos dos pecados que cometemos. O arrependimento é algo que exige transformação, senão é remorso. Não adianta você reconhecer que está em pecado ou que cometeu algum pecado, se você não confessar esse pecado e não assumir um compromisso de mudança de atitude. É Deus quem perdoa os seus pecados e Ele conhece a sua mente, as suas intenções e o seu coração. Quando você se arrepende de verdade, você muda de atitude e isso faz com que você seja de fato perdoado, fique justificado e torne-se de fato um cidadão do reino de Deus. Na sequência, no versículo 16, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Essa passagem também é uma passagem emblemática, onde Jesus chama os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Pedro e André, irmãos, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. E nós vemos aqui que o chamado de Jesus é algo irresistível. O seu chamado é como uma ordem. As pessoas simplesmente deixam o que estão fazendo e seguem imediatamente aquele por quem foram chamados. Nós vemos aqui também que os que são chamados normalmente estão ocupados, estão trabalhando, estão em seus ofícios. Vemos que este padrão se repete também em chamados do Velho Testamento. Moisés estava no deserto pastoreando. Amós era coletor de sicômoros, figos, e também era pastor, e também estava exercendo seus ofícios. Davi, quando foi chamado, também cuidava de ovelhas. Todos estavam ocupados, e os discípulos aqui, com as suas redes, com seus barcos, com o ofício da pesca. O fato é que todos, quando foram chamados, todos esses homens de Deus deixaram o mundo para trás, deixaram seus ofícios, deixaram suas famílias e seguiram a Jesus Cristo. Não titubearam, não tiveram dúvidas, foram responsivos e tiveram uma ação imediata diante do chamado de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Na perícope seguinte, que se inicia no versículo 21 e que tem o seguinte título: Jesus expulsa um espírito imundo, nós encontramos os seguintes dizeres: eles foram para Cafarnaum e, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Vemos nessa passagem que Jesus maravilhava aqueles que encontravam com aquilo que eles ensinavam. E os escritos nos dizem que isso acontecia porque Jesus ensinava com autoridade e não como os mestres da lei, como aqueles que o povo estava acostumado a ouvir. E o que era essa autoridade? Bom, lembremos, no começo do Evangelho de João, há os seguintes dizeres: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus tem autoridade porque é o próprio Deus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é também a lei, Jesus é o cumprimento das profecias, Jesus é o Evangelho materializado diante daqueles que o veem. Essa era a autoridade de Jesus, também configurada pelo fato de ele ser o mestre por excelência, o próprio Deus ensinando e pregando aquilo que ele mesmo transmitiu por inspiração aos profetas.
dando a interpretação da lei que ele entregou a Moisés, conforme ela deveria ser interpretada e aplicada. A autoridade de Jesus, ela poderia também ser vista do seguinte ponto. Nós vemos nas Escrituras que os profetas do Antigo Testamento normalmente traziam em seus escritos os seguintes dizeres: assim diz o Senhor. E aí vinha uma determinada declaração. Sabia-se também, na época, que os mestres da lei, os fariseus, os escribas, aqueles que instruíam o povo nas sinagogas, eles costumavam basear os seus ensinamentos usando como referências de rabinos eminentes e proeminentes da época, como Shammai, como Hillel. Mas Jesus era diferente. Enquanto os profetas diziam, assim diz o Senhor, e os fariseus, os mestres, os escribas diziam, conforme interpreta Hillel, conforme interpreta Shammai, Jesus dizia, eu, porém, vos digo. Ele tinha autoridade própria em si mesmo para dizer como a palavra deveria ser interpretada, porque ele era a própria palavra. E isso realmente impressionava e tocava as multidões que o ouviam. Jesus estava numa sinagoga e, na sequência, a partir do versículo 23, nós encontramos o seguinte: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus responde: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Nessa passagem, nós vemos que Jesus, na sinagoga, depois de ter maravilhado a todos com a autoridade com que ensinava, foi ali surpreendido, entre aspas, com um homem que estava dentro da sinagoga, possesso por um espírito imundo. Vemos nessa passagem que mesmo aqueles que frequentam os templos, mesmo aqueles que frequentam as igrejas, muitas vezes estão possessos por espíritos imundos, estão possuídos por demônios, porque nem todo que faz parte da igreja visível é de fato convertido e está cheio do Espírito Santo. Quando a casa ela não está adornada, quando a casa não está arrumada, quando o Espírito Santo não está dentro de você, a porta está aberta para um outro tipo de espírito entrar e dentro de ti habitar. E o que eles viram era que um homem que frequentava a sinagoga, ele estava possuído. E esse espírito imundo, nós vemos aqui, ele sabia quem era Jesus. Na perícope, na passagem anterior, nós vemos que Jesus chama os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João. Eles imediatamente respondem e aceitam o chamado. Mas nenhum deles ali confessa abertamente quem é Jesus. Sendo assim, nós podemos dizer que os espíritos imundos, que os demônios, foram os que primeiro reconheceram Jesus em sua identidade messiânica, em sua natureza divina, naquele que é o soberano sobre todos. Os demônios foram os primeiros a reconhecerem Jesus como Messias. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Antes de fazer esta confissão, nós vemos que o demônio também diz: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? E por que ele dizia isso? O diabo e os demônios, de uma maneira geral, eles têm conhecimento da Bíblia. Eles sabem o que está reservado para eles no fim dos séculos, no fim dos tempos, quando este mundo em que vivemos terminar, quando o ciclo terreno acabar, quando Jesus voltar. Eles sabem que para eles, Satanás e todos aqueles que fazem parte
deste reino pernicioso e imundo irão para o lago de fogo e enxofre. E ele, ali, assustado, assim que reconhece Jesus, ele é tomado de espanto e surpresa, dizendo: viestes para nos destruir? Afinal de contas, ele imaginava que ainda não era o tempo dessas profecias se cumprir. Não era o tempo do juízo chegar. E ele, de fato, estava certo, porque este momento de castigo eterno no lago de fogo e enxofre é quando Jesus voltar. Mas o fato é que, enquanto muitos não tiveram a visão espiritual para reconhecer Jesus como Senhor, esse demônio reconheceu. E eu te digo que ainda hoje há muitos que têm uma cegueira espiritual, há muitos que não enxergam Jesus como Senhor. Jesus mostra, logo na sequência, a sua autoridade. Primeiro, mostrou autoridade e conhecimentos ímpares ao ensinar. E, na sequência, autoridade para tirar o espírito imundo que infernizava aquele homem. Cala-te e saia dele, repreendeu Jesus, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Veja que Jesus tem autoridade e poder sobre os demônios. Jesus, num simples gesto marcado por uma fala de poucas palavras, transmitiu e mostrou autoridade suficiente para expulsar aquele demônio. Isso causou perplexidade na multidão, tanto que todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Naqueles tempos, nos tempos de Jesus, não que o povo não estivesse acostumado a ver casos de possessão demoníaca, e não que não estivessem também acostumados a ver casos de exorcismo. Mas o que chamava a atenção foi justamente o fato de Jesus ter simplesmente ordenado para que o demônio saísse, calasse e saísse, e isso se consumasse. Os endemoniados sempre existiram. E também haviam exorcismos naquele tempo, praticado pelos judaizantes. Só que estes rituais de exorcismo eram, na verdade, procedimentos demorados. Alguns levavam dias, outros, além de demorados, haviam toda uma complexidade envolvendo a sua realização. Eram necessários amuletos, alguns usavam incensos, usavam alguns outros elementos, como, por exemplo, o azeite. Relatos que não estão no texto bíblico, mas que, conhecendo os relatos paralelos da tradição judaica, se chega ao conhecimento de como se davam esses rituais. O povo estava acostumado com casos de possessão e com casos de exorcismos bem-sucedidos, mas não estavam acostumados a alguém chegar e simplesmente mandar e as coisas acontecerem, como Jesus acabou de fazer. Por isso dizia, e com autoridade. O que é isso? É um novo ensino? Nós nunca vimos isso. E as notícias a seu respeito, a respeito de Jesus, se espalharam rapidamente por toda a Galileia. Na sequência, a passagem seguinte, a próxima perícope, ela tem o seguinte tema: o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Nós vamos ver que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho dos endemoniados. Além dos milagres, das ações, há muitos endemoniados que são miraculosamente e instantaneamente curados por Jesus. Essa perícope, essa passagem se inicia no versículo 29 com os seguintes dizeres: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então
Ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Vemos nessa passagem que Jesus tem autoridade para repreender também a febre. Vimos que Jesus tinha autoridade para repreender instantaneamente os demônios. Naquela época, havia basicamente 3 tipos de febre na região da Galileia: a febre de Malta, a febre tifoide e a malária. Nós não sabemos, pelos relatos bíblicos, que tipo exato de febre a sogra de Pedro tinha, qual era exatamente a enfermidade que ela cometia. Mas isso não tem relevância, pois o fato é que Jesus a toma pela mão, ela é curada e imediatamente começa a servi-los. O fato dela ser curada e começar na sequência a servir, ele é relevante, pois ela denota, de fato, uma cura completa. Não é uma febre que foi melhorando progressivamente, gradualmente, até desaparecer. Não. Foi uma cura completa e imediata, o que de fato caracteriza o milagre. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Se ela não estivesse plenamente recuperada, ela não seria capaz de servi-los, como o texto vem nos relatar. E o texto também nos mostra que aqueles a quem Jesus cura é justamente para que tenham a saúde restabelecida e possam começar a servir. Pensem nisso. Na sequência, versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Nós vemos aqui que Jesus, já no final do dia de sábado, quando de manhã já tinha ido à sinagoga e curado um endemoniado, onde já tinha dado mostras de autoridade, fazendo esse milagre e também transmitindo os seus ensinos, Jesus cura, por volta do meio do dia, a sogra de Pedro. Depois, no final do dia, a Bíblia nos diz, ao anoitecer, depois do pôr do sol. E por que isso? Lembramos que era sábado, um dia sagrado dentro do calendário judaico, e isso fazia com que os afazeres do sábado tivessem que ficar para depois das 6 horas da tarde, depois do pôr do sol. Por isso que depois, quando anoiteceu, é que levaram para Jesus todos os doentes e os endemoniados. E Jesus, sem ressalvas, sem restrições, curou novamente a todos, expulsando todos os tipos de demônio e curando todos os tipos de enfermidades. Aqui há essa ressalva de que Jesus dizia aos demônios para não disserem nada a respeito, para não falarem sobre quem ele era. Esse ainda era o segredo messiânico. Jesus evitava que as pessoas tivessem espontaneamente, tivessem um conhecimento acerca de quem ele era, justamente para evitar uma perseguição precoce e um entrave ao seu ministério. Aqueles com os quais ele viria a encontrar é que tinham a obrigação de reconhecer quem ele era, por aquilo que ensinava, por aquilo que ele vivia e pelos milagres que ele fazia. Jesus também não queria que as pessoas os reconhecessem a partir do testemunho de demônios, mas pelo confronto entre o que estava nas Escrituras e aquilo que eles viam na pessoa de Jesus. A passagem seguinte, que se inicia no versículo 35, tem o seguinte título: Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando.
Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus não para, Jesus está constantemente em ação, curando todo tipo de enfermidade e expulsando todo tipo de demônio. O que nós vemos nessa passagem, que vai do versículo 35 até o versículo 39, é que Jesus, depois de um dia atribulado, de um dia cansativo, de um dia aonde ele exerceu muitos dos seus dons em favor do próximo, ele se retira. Logo no começo do dia seguinte, ainda de madrugada, ele foi para um lugar afastado para poder orar. Isso nos mostra a importância da oração. Ainda que alguém pergunte, Jesus era Deus? Por que ele precisava orar? Lembramos que Jesus se fez carne para habitar entre nós. Jesus se esvaziou da sua glória e da sua majestade para poder andar conosco. Jesus, nesse momento, ele não era onipresente, ele não era onisciente. Jesus sabia da necessidade de se colocar em comunhão com o Pai, para poder enfrentar as hostilidades desse mundo tenebroso em que nós vivemos e em que ele viveu. Nesse sentido, ele se retira logo cedo, ainda de madrugada, e vai para um lugar desértico, aonde ficou orando. Simão e seus companheiros, os discípulos de Jesus, foram procurá-lo, e assim que o encontraram, disseram todos estão te procurando. E nós sabemos que essa colocação em tom de exclamação era justamente porque todos queriam que Jesus voltasse para fazer curas miraculosas, para dar assistência aos que estavam endemoniados, para fazer as necessidades da população em seus cuidados de ordem de saúde. No entanto, Jesus responde: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Essa passagem é de suma importância porque nos mostra qual é o propósito maior do ministério de Jesus. Muitos imaginam que ele veio simplesmente para curar, no sentido de fazer o bem, no sentido de mostrar a compaixão, de ser caridoso, de ser benevolente, de ser bondoso. Não. As curas tinham a finalidade, indubitavelmente, de promover o bem-estar e a cura nos necessitados. Porém, elas tinham um propósito maior de dar autoridade naquele que as praticavam, naquele que fazia tais sinais miraculosos, para que a sua palavra e a sua pregação também tivesse autoridade. Jesus sabia que as curas eram importantes, mas sabia que curar a alma e trazer a salvação era muito mais importante. As curas que ele fez, curou os corpos de suas enfermidades, deu vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, limpou os leprosos, deu movimento aos deficientes, mas todos esses um dia vieram a morrer. E os que morreram sem terem aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vieram depois a perecer. E Jesus sabia que era importante curar, mas mais importante era pregar, pois a própria Escritura nos diz que a salvação vem pela fé e vem pelo arrependimento, como o próprio Jesus nos diz em uma das perícopes anteriores: arrependam-se e creiam nas boas novas. E sabemos, conforme Paulo nos diz na carta aos Romanos, que a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé é um instrumento da salvação, e a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Por isso, Jesus enfatizava a necessidade de evangelizar mais do que de curar. Pelo fato que eu expliquei, de que a preocupação maior não era em promover saúde, mas em promover salvação. A fé é o instrumento da salvação, e a fé vem de ouvir a palavra, de ouvir o evangelho, de ouvir a mensagem. E essa era a maior preocupação.
para os lugares para onde Jesus depois se dirigiu, percorrendo toda a Galiléia, pregando nas sinagogas. Lá, naturalmente, ele também fez curas e também expulsou demônios. Mas a prioridade do seu ministério era a pregação, assim como deve ser a prioridade de todo verdadeiro cristão. Ainda que enfatizemos os dons ligados à cura, ao milagre, a falar em línguas, os dons ligados à própria atividade ministerial, dom de profeta, o dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de mestre, o dom de pastor e todos os demais dons que estão elencados na Bíblia. O propósito maior do uso desses dons é para a pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho que traz a salvação. E a salvação é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Na película seguinte, na seguinte passagem, que é a última, aquela que encerra o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nós encontramos o seguinte título: A cura de um leproso. Essa passagem se inicia no versículo 40 com os seguintes dizeres: Um leproso aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Vemos nessa passagem Jesus miraculosamente curando outra enfermidade. Digo miraculosamente porque ele foi instantaneamente curado de uma enfermidade que não tinha cura naqueles tempos. A lepra era considerada uma moléstia incurável e aqueles que estavam acometidos pela lepra também padeciam do abandono. Eram obrigados a viver em isolamento, eram privados do convívio social para que esta moléstia infecto-contagiosa não viesse a acometer outros. E vemos nessa passagem o leproso se aproxima de Jesus e lhe suplica de joelhos. O ato de se ajoelhar para um judeu era uma forma de reconhecer aquele diante de quem ele se ajoelhava como sendo o próprio Deus. O judeu só se ajoelhava diante de Deus. E esse ato deste homem de se ajoelhar era um reconhecimento da parte dele de que Jesus era Deus. Na sua súplica, é uma súplica de humildade, mas é uma súplica de fé. Se quiseres, podes purificar-me. O termo purificação, no contexto da lepra, tem também o sentido de cura. E é importante nós vermos que Jesus toca neste homem. Jesus não precisaria tocá-lo para curá-lo. Da mesma forma que Jesus expulsou os demônios com o comando verbal, cala-te e saia dele, da mesma forma que nós vemos curas à distância nos demais evangelhos, a cura do filho do oficial do rei, a cura do servo do centurião. Nós vemos aqui que Jesus, um gesto de amor e de compaixão, toca naquele homem, num homem que estava privado do convívio social, que não recebia um abraço, que não recebia um beijo, que não recebia um mero cumprimento há muito tempo. Quando Jesus toca naquele homem, ele não somente tem o seu corpo curado, as suas feridas cicatrizadas, a sua enfermidade curada, mas ele tem também a sua alma, a sua mente tratada da rejeição que ele sofria, do trauma do abandono, da exclusão social, do preconceito. Tudo aquilo, naquele momento, desaparece com o toque do Divino Mestre Jesus, trazendo o acolhimento, a consolação e a própria cura. É um gesto de compaixão que, mais do que curar, faz com que ele se sinta de fato amado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá,
mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Vemos aqui, nessa última passagem, a partir do versículo 43, que quando Jesus despede aquele homem, ele deixa uma advertência para que ele não conte isso para ninguém. É justamente uma tentativa de manter o segredo messiânico para evitar a perseguição contra Jesus. O homem, tomado por tamanha alegria, maravilhado com o fato, com a bênção que havia recebido, não se conteve e saiu espalhando a todos. Mas Jesus também havia dito para que antes ele se apresentasse ao sacerdote. Isso era uma forma de respeitar e de cumprir a lei que previa que o leproso, quando estivesse enfermo, fosse afastado. Quando, por algum motivo, fosse curado, como nesse caso, curado por Jesus, o sacerdote era o único que tinha autoridade para poder dar um testemunho ou um atestado de sanidade para retornar o indivíduo para o convívio social. Por isso, Jesus tem o cuidado de fazer com que esse homem, para que talvez não fosse morto, apedrejado, voltasse primeiro ao sacerdote, pagasse aquilo que era estabelecido na lei de Moisés como oferta para a purificação e fosse então atestado pelo sacerdote como estando de fato curado. Isso daria a ele o direito de retornar ao convívio social. E diante da alegria desse homem, que foi não só curado, mas tocado pelo Mestre, que teve a sua carne transformada e a sua alma também mudada, ele saiu anunciando para todas as pessoas, a todos aqueles a quem encontrava, as maravilhas que Deus lhe fez. Com isso, Jesus já não podia trafegar livremente, tranquilamente, cumprindo o seu ministério sem que tivesse que se deparar com gente que vinha de todas as partes. Nós damos por encerrado a pregação expositiva do capítulo 1 do Evangelho de Marcos nesse momento. Encerramos com essa última passagem com a cura do leproso, onde Jesus expressa o seu poder, a sua misericórdia e o seu amor, fazendo essa cura completa e instantânea, restabelecendo nesse homem a sua dignidade, curando as suas enfermidades e curando também as enfermidades que acometiam a sua alma. Eu agradeço a todos os que estiveram aqui presentes conosco, que acompanharam versículo por versículo esse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, e convido também a estar aqui conosco na próxima semana, na segunda-feira, no mesmo horário, para que a gente possa dar continuidade a esse estudo, fazendo a apresentação expositiva do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Quero aproveitar também para lembrá-los do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Não sei se você já adquiriu o seu, mas se você tiver interesse em adquiri-lo, você pode acessar o nosso site www.daniloverotti.com.br. Esse site é pelo qual nós fazemos as vendas para todo o Brasil. Se você for da cidade de São Roque, nós temos também um número de WhatsApp pelo qual você pode também adquirir o nosso livro. E nesse número que nós estamos disponibilizando exclusivamente para a cidade, para a zona urbana de São Roque, nós estamos ainda praticando o preço de lançamento promocional de R$ 69,90. O número do nosso WhatsApp é... Só um minutinho, nós já estamos aqui abrindo. É 11, né? Isso. 96. É 11 96 96
60 60 50 50 475. 475. Então, se tiver interesse, também pode mandar uma mensagem no direct. Nós passamos algumas informações. Nós temos também postado uma aula introdutória ao livro, onde falamos de vários assuntos de suma importância para o entendimento do mesmo, assuntos ligados à cura espiritual dentro de uma visão espiritualista, mais racional, transcendente, apoiada em conceitos da física quântica, que vai fazer com que você conheça melhor a nossa constituição como individualidade, formada por uma alma e por um corpo físico. Você vai ter a oportunidade de conhecer melhor como o adoecimento costuma acontecer e por que a maioria das doenças se inicia no nosso pensar. Você vai ver que os maus sentimentos, o ódio, o rancor, o medo, a ansiedade, eles fazem com que venhamos a mais tarde adoecer. E você vai ver também uma série de opções de tratamentos espirituais, dentre os quais aqueles nos quais nos utilizamos das energias harmônicas e curativas dos bons sentimentos, do amor, do perdão, da gratidão, da alegria, da liberdade, da segurança, para fazer com que a saúde venha novamente a florescer. Mais uma vez, obrigado a todos. Que as bênçãos de Cristo, que a paz de Deus, que o amor, que o perdão, que a gratidão estejam com todos vocês. Peço a Deus, peço a Jesus, para que os acompanhe, para que guardem as vossas noites de sono, para que estejam convosco em vossos estudos e para que os acompanhe em vossos dia a dias. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus e peço a Deus, em nome de Jesus, que esteja conosco em todos os momentos. Amém e muito obrigado.